Olá, meu nome é Bárbara Romanelli Conde, eu sou psicóloga, tenho mestrado em neurociências e vim aqui falar com vocês um pouco sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos pais me procuram logo depois de descobrirem o diagnóstico da criança com TDAH ou quando estão tendo dificuldades em lidar com os problemas de comportamento dos seus filhos. E hoje eu vim contar um pouco para vocês como que conhecer sobre o TDAH, conhecer como que é o funcionamento do cérebro das crianças com TDAH pode ajudar vocês na hora de traçar estratégias para como lidar com os problemas de comportamento dos filhos de vocês. Então é o seguinte, vocês já devem ter tido esses tipos de pensamento aí quando vocês estão lidando com os filhos de vocês, né? Então alguns pais pensam assim, nossa, mas o filho é muito desorganizado, ou nossa, mas ele sabe a regra, mas na hora de fazer ele nunca faz do jeito que eu pedi para ele poder fazer. Ou não, preciso ser mais firme com meu filho, ele tem que me respeitar, eu tenho que arrumar um jeito dele me respeitar. Ou então outros que ficam pensando assim, será que ele tem TDAH mesmo? Porque para as coisas que ele gosta ele consegue focar a atenção por muito tempo. Ou então, vocês ficam pensando assim, será? Mas ele nem é tão agitado assim. Eu conheço outras crianças com TDAH, ele é tão diferente dessas outras crianças. Ou então, onde será que eu errei, hein? Será que é culpa minha? Será que a gente influenciou de alguma forma? Então, gente, o que eu percebo é que quando a criança ou tem a hipótese de TDAH, é uma criança mais agitada, uma criança mais desatenta, uma criança com problema de comportamento, ou uma criança com diagnóstico, os pais, eles ficam muito confusos, com várias ideias na cabeça. Então, eu vou falar um pouco sobre o TDAH aqui com vocês, para vocês entenderem melhor esses tipos de comportamento, essas dúvidas que vocês podem ter. Para a gente entender um pouco sobre o TDAH, antes eu vou falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento cerebral. Então é o seguinte, quando a gente pensa no cérebro de uma criança, o cérebro ele não nasce pronto. Ao longo do nosso desenvolvimento, o cérebro ele vai se desenvolvendo. Principalmente essa parte aqui da frente, que é a parte responsável pelas nossas funções executivas. Então essa nossa parte aqui chama córtex pré-frontal. Essa parte do nosso cérebro vai se desenvolver até os 21 a 25 anos de idade. Então, olha que interessante. As nossas funções executivas não estão totalmente maduras até 21 a 25 anos de idade. Por que isso é importante aqui quando a gente está falando de TDAH? Porque a gente sabe que as crianças e adolescentes com TDAH, eles têm uma dificuldade maior na atenção e nas funções executivas, que é essa função que está relacionada a essa área que se desenvolve por último. Então, se a gente sabe que crianças e adolescentes naturalmente têm uma dificuldade em função executiva, têm uma dificuldade com a atenção, crianças e adolescentes com TDAH vão ter uma dificuldade maior ainda com funções executivas e com a atenção. Então, o que isso significa? Quando a gente fala em funções executivas, a gente está falando nessa habilidade que a gente tem de controlar o nosso próprio comportamento, então de ter aquele freio, né, que é o que a gente chama de controle inibitório. Então eu estou com vontade de fazer alguma coisa, mas eu não faço porque eu sei que não é o comportamento mais apropriado. E aí a gente vê que crianças e adolescentes têm dificuldade nesse freio comportamental, nesse freio das emoções, nesse freio dos nossos pensamentos. Crianças e adolescentes com TDAH vão ter mais dificuldade ainda nesse freio, né, nesse controle inibitório. Eles vão ter uma dificuldade também na flexibilidade cognitiva, ou seja, de flexibilizar o comportamento delas quando elas veem que o comportamento não está adequado de acordo com o feedback do ambiente, de acordo com o que as pessoas estão dizendo para ela. Então elas vão ter dificuldade de abandonar um jeito de agir e elaborar um outro jeito de agir. Por isso que eles vão precisar tanto da intervenção dos adultos. Eles vão ter dificuldade também com planejamento mental, ou seja, pensar todos os passos que eu preciso ter antecipadamente para poder atingir um objetivo. Por isso que às vezes eles se atrasam com trabalhos escolares, por isso que eles se embananam na hora de fazer dever de casa, de arrumar mochila, que eles têm essa dificuldade no planejamento mental. Eles vão ter dificuldade também com a memória de trabalho, que é a nossa capacidade de pegar pequenas informações, guardar na memória e fazer alguma coisa com aquela informação. Por isso que eles têm dificuldade de seguir várias ordens ao mesmo tempo, por isso que eles vão ter dificuldade de lembrar de alguma coisa no futuro, porque às vezes
para a gente lembrar de fazer algo lá na frente, eu preciso guardar essa informação aqui enquanto eu estou fazendo outra coisa, para depois fazer essa tarefa. Então, a memória de trabalho vai ser um domínio importante aí que eles podem ter dificuldades. E aí a gente pensando em todas essas dificuldades que crianças e adolescentes normalmente têm, e que a gente sabe que as crianças e adolescentes com TDAH vão ter uma dificuldade maior ainda, por isso que vai ser importante que os adultos saibam lidar com essas dificuldades para a gente conseguir compensar essas dificuldades. Então, comentei com vocês as dificuldades de função executiva, vou comentar agora as dificuldades relacionadas à atenção. Crianças e adolescentes naturalmente têm um tempo de atenção menor do que o nosso. Porém, a gente percebe que crianças e adolescentes com TDAH vão ter uma dificuldade maior ainda com a atenção, principalmente com os 4 tipos de atenção que a gente tem. Então, eles vão ter uma dificuldade maior na atenção sustentada, que é a nossa capacidade de focar a nossa atenção durante um período de tempo maior. Vão ter dificuldade na atenção seletiva, que é a nossa habilidade de focar numa coisa, ignorando os outros estímulos externos. Por isso que eles são facilmente incomodados por coisas que acontecem, se distraem facilmente. Vão ter dificuldade de focar em 2 coisas ao mesmo tempo, ou seja, de dividir a atenção, e vão ter dificuldade também de alternar o foco de atenção. Então, focar numa coisa, depois focar em outra. Então, isso é algo que crianças e adolescentes têm dificuldade, mas a gente sabe que crianças e adolescentes com TDAH vão ter uma dificuldade muito maior. Por isso que é importante a gente conhecer esses sintomas, porque conhecendo a gente consegue pensar melhor as estratégias para poder lidar com essas dificuldades e entender que muitas vezes é um sintoma e não uma desobediência. E pensando nessas dificuldades todas que eu acabei de comentar com vocês, como é que a gente pode perceber essas dificuldades no dia a dia das crianças e dos adolescentes? A gente vê que as crianças e adolescentes com TDAH, eles têm uma dificuldade maior em completar atividades rotineiras sem a supervisão direta, ou seja, quando eles estão fazendo o dever de casa, quando eles estão fazendo algum trabalho e não tem alguém ali por perto, é comum eles ficarem desatentos, eles se distraírem, ficarem levantando toda hora, por isso que eles se beneficiam de algumas estratégias como a gente ficar perto, ou a gente passar de vez em quando ali pelo quarto deles, ver se eles estão fazendo o trabalho que eles têm que fazer, e a gente direcionar, ajudá-los a planejar isso que eles precisam fazer. A gente percebe também que eles têm muita dificuldade de resistir às distrações quando eles estão conversando, quando eles estão fazendo alguma atividade, então qualquer estímulo acaba distraindo, a gente até brinca, né? Passou algum mosquitinho ali, ele se distrai. Então é muito importante que a gente tenha essa ideia, né, do que é que são esses estímulos que estão distraindo eles, para a gente conseguir traçar estratégias compensatórias para poder lidar com essas dificuldades deles. A gente também percebe que eles têm uma dificuldade muito grande de organizar o tempo. Então a gente percebe nas pesquisas que crianças com TDAH eles têm uma dificuldade com o manejo de tempo e até na percepção do tempo. Então por isso que eles se atrasam, eles acham que dá tempo, né? Daquele tempo curtinho, eles acham que não dá tempo de tomar banho, de almoçar, ainda de arrumar para a escola. E aí a gente fica lá apressado, né? Chamando para poder fazer as coisas e eles acham que vai dar muito tempo, porque eles realmente, na pesquisa, quando a gente compara crianças com desenvolvimento normal e crianças com TDAH, a gente percebe que eles têm uma dificuldade maior nessa percepção e manejo de tempo. A gente também percebe que eles têm uma dificuldade maior de controlar as suas próprias emoções. E aí, na verdade, o que a gente vai ver na prática é que eles são mais reativos nas emoções deles. Por quê? Por conta da questão da impulsividade, eles têm uma dificuldade maior de controlar o seu próprio comportamento. Então não é que eles sentem mais as emoções, o que acontece é que eles têm uma dificuldade maior de controlar o comportamento quando a emoção está muito elevada. Então quando as nossas emoções sobem muito, eu brinco quando a temperatura emocional está muito alta, nós todos temos uma dificuldade maior de controlar o nosso comportamento. Por isso que a gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria quando a gente está nervoso, né? Quando a gente está com uma emoção muito elevada. Só que as crianças com TDAH, como eles têm uma dificuldade com a impulsividade, né, de frear esse comportamento, quando a emoção está muito elevada, eles acabam sendo mais reativos nos comportamentos deles. Por isso que a gente tanto fala, né, que as crianças com TDAH têm uma dificuldade de resistência à frustração, de lidar bem com as frustrações que acontecem no dia a dia. Então, a gente precisa também ter estratégias para ajudá-los a lidar com essas frustrações e a regular as suas próprias emoções. A gente percebe também que as crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade de postergar o reforço. O que significa isso? De deixar para depois algo que é prazeroso. Então, sabe aquela ideia de que eu quero agora, eu não consigo esperar, mas eu não quero para amanhã, eu não quero daqui a pouco, eu quero agora? Vem muito dessa dificuldade de deixar para depois algo prazeroso.
que é uma dificuldade cognitiva mesmo das crianças com TDAH, que as crianças com desenvolvimento neurotípicos têm essa dificuldade também por conta do desenvolvimento do cérebro, mas que as crianças com TDAH vão ter uma dificuldade maior ainda. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com as estratégias de elogios, de valorização do comportamento deles, para eles terem mais experiências positivas e conseguirem se motivar mais. Porque uma questão muito importante da gente entender sobre o TDAH é que as crianças, a gente fala muito sobre a questão do déficit de atenção, né? Então, de ter uma dificuldade na atenção e uma hiperatividade. Mas o que a gente sabe através das pesquisas é que as crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade na motivação. Então, não é que elas são desatentas, não é que elas não têm atenção. Elas têm uma dificuldade de controlar o foco de atenção delas mediante a motivação. Então, quando elas estão desmotivadas, quando elas estão fazendo uma tarefa tediosa, quando elas não estão vendo sentido naquela tarefa, elas têm uma dificuldade maior de persistir naquela tarefa que é tediosa ou que elas não estão motivadas. Por isso que às vezes gera dúvidas, né? De a gente ver assim, nossa, mas meu filho ele fica horas assistindo um filme ou ele fica horas lendo um livro do interesse dele. Por que isso acontece? Porque quando eles estão muito motivados, eles conseguem sim prestar atenção. Então é uma questão muito mais de controlar o foco de atenção. Então essas são algumas das características das crianças e dos adolescentes com TDAH para vocês compreenderem mais no dia a dia de vocês esses problemas de comportamento ou essas dificuldades que as crianças podem ter.